Bom, então vamos começar a falar hoje sobre a epilepsia, tá certo? Primeira coisa importante é saber diferenciar crise epiléptica da epilepsia, ok? Então vamos lá. Crise epiléptica, que algumas pessoas até chamam de convulsão, mas na verdade o termo convulsão tem mais a ver com um tipo de crise epiléptica mais voltada para a contração muscular. Então, as contrações musculares, né, elas são as convulsões, mas nem toda crise epiléptica cursa com uma contração muscular. Por exemplo, existem as crises de ausência, que a gente vai estudar aqui, que não tem a ver com contração muscular, e mesmo assim é uma crise epiléptica, ok? Então, a gente diz que a crise epiléptica é um evento paroxístico, um evento que acontece em crises, um evento agudo, ok? Que ele ocorre por conta de descargas neuronais anormais, tá certo? Então, os neurônios, eles despolarizam de maneira bem intensa, tá certo? De maneira contínua e de maneira sincronizada, ok? E isso faz com que ocorra a clínica da crise epiléptica. Então, a crise epiléptica ela ocorre por conta de uma descarga anormal sustentada de determinado grupo de neurônios, tá certo? Então, assim, a incidência da crise epiléptica ela é da ordem de 5 a 10%. Ou seja, 5 a 10% da população das pessoas um dia vão ter epilepsia. Tá certo? Vão ter pelo menos um quadro de crise epiléptica, tá certo? Então, continuando aqui, já a epilepsia, ela é uma doença estabelecida, certo? O CID dela é de 40, por exemplo. Então, o que seria uma epilepsia? A epilepsia é quando ocorre, pelo menos, no mínimo, na verdade, quando ocorre no mínimo duas crises epilépticas no intervalo mínimo de 24 horas. Então, a pessoa teve uma crise epiléptica. 24 horas depois, teve outra crise epiléptica. Isso seria considerado uma epilepsia? Aí depende. Depende se ela foi ou não uma crise provocada, tá certo? Então, a definição de epilepsia são duas convulsões não provocadas em um intervalo mínimo de 24 horas. O que seria uma convulsão não provocada? É uma convulsão intrínseca do cérebro, tá certo? Então, por exemplo, se você tem uma convulsão porque você sofreu um acidente, um trauma crânioencefálico, é uma convulsão provocada, certo? É uma crise epiléptica. Se você tem uma crise epiléptica porque você tem uma infecção no sistema nervoso, se você tem porque você está com a febre alta. Então, tudo isso são crises provocadas. Se eu sofro uma crise epiléptica, mas eu não tenho nenhuma dessas causas orgânicas, eu vou chamar essa de uma crise não provocada, certo? O cérebro decidiu entrar em curto-circuito. Então, seu cérebro entrou em curto-circuito, 24 horas depois entrou de novo, aí sim eu já posso considerar isso como sendo uma epilepsia. Tá certo? E a incidência, ó, já é bem menor. A incidência é de 0,3 a 0,5% das pessoas vão ter epilepsia. E o prognóstico é até bom, tá certo? 80% das pessoas que têm epilepsia, elas acabam não tendo uma recorrência quando bem tratadas, tá certo? 20% delas, mesmo fazendo uso de um tratamento adequado, vão recorrer às epilepsias, às crises epilépticas, tá certo? Então, nesses casos refratários é mais difícil de tratar, ok? Bom, e com relação à etiologia das epilepsias, a gente tem que entender que a epilepsia, as crises epilépticas, elas ocorrem por um desequilíbrio na excitação e na inibição de determinados grupos de neurônios, tá certo? Então, quando acontece um desequilíbrio por exemplo, um aumento da excitação neuronal ou um aumento da inibição neuronal, eu posso ter, desculpa, um aumento da excitação e uma diminuição da inibição pode acabar resultando numa crise epiléptica,
tá certo? E aí a gente tem três fatores importantes que cursam com a etiologia de crise epiléptica, tá certo? Os fatores epileptogênicos, como um trauma crânioencefálico, um AVC, infecções, tumores do sistema nervoso, tá certo? Os fatores desencadeantes ou precipitantes, que são aqueles fatores como um estresse psicológico. O estresse psicológico pode gerar uma convulsão, tá certo? Estresse físico, não é? Uma febre, por exemplo, privação de sono, entre outros. E, por fim, os fatores predominantemente endógenos, tá certo? Esses fatores predisponentes endógenos têm a ver com a genética da pessoa e tem a ver com quadros na família. Então, por exemplo, com relação à genética, você deve avaliar a história familiar, né? Então, geralmente, pessoas que têm uma história familiar positiva para epilepsia nos parentes de primeiro grau, pais, irmãos, filhos, geralmente essas pessoas têm 4 vezes mais chance de também cursar com epilepsia no futuro, ok? E também tem a ver com a maturação do sistema nervoso central, tá certo? Às vezes, o desenvolvimento neuropsicomotor pode estar normal e isso pode levar a quadros de crise epiléptica. A gente também pode classificar a etiologia das crises epilépticas de acordo com a idade, tá certo? Então, por exemplo, os neonatos, eles têm mais crise epiléptica por conta de hipóxia, isquemia, decorrentes de intercorrências no trabalho de parto, por exemplo, tá certo? Claro que traumatismo também pode causar crises epilépticas nessa idade e tudo mais. O mais comum seria esse quadro aqui, tá certo? Já os lactentes e crianças, o mais comum é que eles tenham epilepsias, crises epilépticas, por conta de convulsões febris, por conta da febre. A febre vai causar essas convulsões, tá certo? Já os adolescentes e adultos jovens, devido ao fato de serem, entre aspas, mais ativos, digamos assim, eles acabam tendo mais convulsões por conta de traumatismos, tá certo? E os idosos, eles têm essas convulsões, essas crises epilépticas, mais por conta de doenças cerebrovasculares ou doenças neurodegenerativas, por exemplo. Ok? Muito bem. Qual seria a fisiopatologia das crises? Então, a gente tem que entender que o neurônio, ele se comunica através de reações químicas e elétricas, tá certo? Então, quando acontece a despolarização da membrana plasmática dos neurônios, acontece a geração de uma DDP, de uma diferença de potencial que vai gerar eletricidade, impulso elétrico. Esse impulso elétrico caminha pelo neurônio e vai acabar liberando neurotransmissores, tá certo? Esses neurotransmissores liberados, eles são neurotransmissores excitatórios, né? E o principal deles é o glutamato, ok? Então, acontece uma excitação excessiva desses neurônios, aí vai acontecer a despolarização da membrana. Essa despolarização faz com que ocorra aqui na fenda sináptica a liberação dos neurotransmissores, que são predominantemente excitatórios, como no caso o glutamato. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer a avaliação no caso de uma primeira crise. A criança teve uma convulsão, teve uma crise epiléptica, né? O que é que a gente deve fazer primeiro? Primeira coisa é descartar uma causa grave, tá certo? Então, se a criança chega na emergência com quadro convulsivo, né, com crise epiléptica e com febre, por exemplo, a gente tem que descartar o quê? Descartar meningite, descartar sepse, tá certo? Principalmente em crianças menores de 12 meses, né, que é mais difícil fazer o exame físico e tudo mais, então, aí que a gente tem que descartar mesmo essas hipóteses que são potencialmente fatais, tá certo? Trauma crânioencefálico também e drogas, né, alguns tipos de drogas ou medicamentos que podem ter sido usados e que causou essas crises, certo? Já se eu for avaliar isso de modo ambulatorial, é um pouco mais tranquilo, né? Geralmente a criança vem, os pais trazem a criança depois de 2, 3 dias da crise, né? Então é mais tranquilo de você trabalhar e de você avaliar de maneira mais minuciosa. Por exemplo, primeira coisa, você vai
tentar identificar se realmente foi uma convulsão, tá certo? E geralmente os pais, eles demonstram melhor do que explicam, né? Geralmente eles vão fazer os movimentos que que o filho fez, né, para tentar mostrar ao médico o que realmente aconteceu. E aí você vai avaliar a partir disso que eles vão fazer, tá certo? Para você identificar se realmente foi ou não uma crise convulsiva, certo? Avaliar o estado pós-ictal, ou seja, depois da crise, como é que a criança estava? Estava meio sonolenta, estava desacordada, ou estava normal? Isso fala a favor ou não de uma crise, certo? Principalmente de uma crise generalizada. Definir o início, né, para saber se foi focal, se foi generalizado, saber da duração, geralmente as crises podem durar de alguns segundos a alguns minutos, tá certo? Saber se teve aura, né? A aura é como se fosse os pródromos, né? Como se fosse o prelúdio de que vai acontecer uma crise, né? A criança teve, sei lá, uma dor abdominal, sensação de medo, déjà vu, tá certo? Isso tudo é aura. E também a gente deve saber se ela teve a perda do controle esfincteriano após essa crise, né? Falar a favor de uma atonia pós-crise, ok? Em relação ao exame físico, a gente vai ter sempre que buscar uma causa orgânica para saber se essa crise epiléptica foi provocada, tá certo? Então a gente pode olhar o perímetro cefálico para saber se a criança tem uma macrocefalia, tá certo? Que fala a favor de quê? Fala a favor de uma hidrocefalia ou até de um tumor, ok? A gente pode avaliar se ela não tem uma microcefalia, que fala mais a favor das torches, né? Ou seja, das infecções neonatais, perinatais, congênitas, ok? A gente avalia o peso, a estatura, para saber se está tendo um crescimento adequado, um desenvolvimento adequado também, desenvolvimento neurológico também adequado. No exame neurológico, a gente pode fazer a fundoscopia, certo? Para saber se não tem, por exemplo, uma corioretinite, que também tem a ver com as torches, tá certo? E também a gente avalia lesões de pele, né? Por quê? Porque a criança pode ter desordens neurocutâneas, como a esclerose tuberosa e a neurofibromatose, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, uma criança que tem esclerose tuberosa e que tem convulsões, pode ser que ela tenha calcificações cerebrais, como a gente está vendo aqui, ó, tá certo? Então, é uma causa orgânica, ok? No caso, as lesões de pele de uma criança com esclerose tuberosa, basicamente são aquelas manchas acrômicas na pele, que são bem mais percebidas naquela lâmpada de Wood, né, do dermatologista, ok? Continuando aqui, então, a neurofibromatose. Então, a criança tem convulsões e neurofibromatose, né, tem essas manchas café com leite na pele, pode ser que ela tenha, por exemplo, um glioma do nervo óptico, tá certo? Bom, e as crises não provocadas? Digamos que a gente não achou causa orgânica para a crise. Então, eu vou dizer que é uma crise não provocada, tá certo? E aí a criança teve a primeira convulsão não provocada. Como é que a gente deve proceder? Será que a gente deve lançar mão de exame de imagem? Será que a gente deve fazer um eletroencefalograma? Será que a gente já deve começar com anticonvulsivantes? E aí, o que é que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa, uma crise não provocada não fecha o diagnóstico para a epilepsia. A gente já viu que precisa de duas crises no intervalo em mínimo de 24 horas para considerar uma epilepsia. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pedir um eletroencefalograma, tá certo? Porque muitas vezes o que acontece é que com o eletroencefalograma em mãos, o pediatra ou o neuropediatra, de acordo com o laudo, ele pode já tomar uma atitude. Digamos que ele viu ali alterações que possam favorecer ao início de um anticonvulsivante, por exemplo, né? Então, ele não vai esperar a criança ter a segunda crise para iniciar um anticonvulsivante, sabendo que, pelo que ele viu no eletro, fala a favor de que ele realmente vai ter uma nova convulsão. Tá certo? Então, olha só, a primeira convulsão não provocada, o risco para eu ter outra crise é de 30%, ou seja, 70% das pessoas que têm uma crise não provocada não vão ter mais outra, tá certo? Sempre lembrar da história familiar, que aumenta em 4 vezes a chance de realmente aquela criança ter epilepsia,
tá certo? Se tiver uma história familiar positiva. Bom, com relação à segunda convulsão, com um intervalo maior que 24 horas e não provocada, aí a gente já pode dizer que a criança tem uma epilepsia. Aí, nesse caso, eu vou pedir eletro, vou pedir exame de imagem para descartar causas orgânicas, tá certo? E é preferível, né, que a gente faça uma ressonância nuclear magnética. E a partir daí a gente já vai lançar mão dos anticonvulsivantes, ok? Que a gente vai explicar depois. Bom, então vamos lá. Criança tem crises convulsivas. Vamos classificar essas crises, né? As crises convulsivas podem ser do tipo focais, podem ser generalizadas e podem ser do tipo não classificadas, tá certo? Isso aqui é um esquema da ILAI, né? Que é a Liga Internacional de Combate à Epilepsia, que ela vai classificar aqui como focais, como eu falei, né, generalizadas e não classificadas. Sendo que as focais são aquelas crises que podem ser divididas em parciais simples, parciais complexas ou até secundariamente generalizadas. As generalizadas podem ser do tipo ausência, pode ser do tipo tônicas, mioclônicas, atônicas, tá certo? E as não classificadas, né, são as convulsões neonatais e os espasmos do lactente, ok? Então vamos ver aqui. O que seria uma crise parcial? Primeiro de tudo, a crise parcial vai ser aquela que não ocorre alteração do nível de consciência. Isso é importante. Isso vai diferenciar a crise parcial da crise complexa, ok? O que seria uma crise parcial ou focal? É uma crise onde os neurônios que estão despolarizando, o grupamento de neurônios que está despolarizando, ele tem um foco, tá certo? Está aqui numa região, por exemplo, cortical, né? Então ele está despolarizando de maneira contínua e hipersincrônica, tá certo? Causando os sintomas. E quais são os sintomas? Sintomas podem ser motores, sensoriais, autonômicos e psíquicos, tá certo? Então vamos lá. Quando uma crise parcial, os neurônios que estão despolarizando são neurônios dessa região aqui, por exemplo, do giro pré-central, né? Da área motora primária. Então, se está atingindo a área motora primária, o que a criança vai ter? Vai ter movimentos involuntários e até clônicos, né, repetitivos. E lembrar que se está acontecendo na área motora primária do lado esquerdo, esses movimentos involuntários vão acontecer do lado direito, né, sempre do lado contralateral, ok? Do mesmo jeito, se o foco das despolarizações dos neurônios for no giro pós-central, que é a área somestésica, né, a área sensitiva primária, né, onde a criança vai ter parestesias. Ok. Pode atingir também o sistema nervoso autônomo, e aí a criança vai ter sintomas autônomos, como, por exemplo, rubor, sudorese, piloereção. E, por fim, pode acontecer os sintomas psíquicos, né? Por exemplo, atingir uma área do córtex pré-frontal aqui, né? A criança pode ter medo, pode ter sensação de ilusões, pode ter até uma dissociação e até um déjà vu, né? Isso aqui tudo a gente também classifica como sendo aura, ok? E as crises parciais, elas têm um diagnóstico diferencial com os tics, tá certo? Os tics motores, né, que envolvem face, ombros e que podem ser facilmente suprimidos. E quando a criança está dormindo, ela não vai ter os tics. Já as epilepsias, ela vai ter mesmo dormindo, tá certo? As complexas, a diferença, como eu já falei, é que nas complexas acontece perda transitória da consciência, ok? A criança perdeu a consciência e ela vai apenas ter os automatismos, tá certo? Ela pode ficar com movimentos de mastigação, de engolir e até de mandar beijos, tá certo? A criança pode até estar mandando beijo, só que na verdade ela está inconsciente, ela está fazendo de forma automática esses movimentos, ok? E por fim, nas parciais, ou seja, nas focais, a gente ainda tem as secundariamente generalizadas. Ou seja,
você tem aqui um foco, né, um grupo de neurônios despolarizando, né, na região cortical. De repente, ela vai, por exemplo, para a região subcortical, aqui no tálamo, ok? E aí passa para o outro hemisfério cerebral. Então, ela generalizou. O que é generalizar uma crise? É quando a crise atinge pelo menos os dois hemisférios cerebrais, tá certo? Se a crise está só num hemisfério, é uma crise focal. Se ela está nos dois hemisférios, ela é uma crise generalizada. Se ela começou em um local com um foco definido e passou para o outro hemisfério, é secundariamente generalizada, ok? E as crises generalizadas, né? Por exemplo, a gente vai ter a crise de ausência, que a gente chama de pequeno mal. O que é a crise de ausência? É a parada, por exemplo, das ações motoras, da fala, a criança para tudo, ela não vai cair, ela não vai ter uma atonia, mas ela vai parar, vai ficar só piscando os olhos e ela vai ter um lapso de memória, tá certo? Ela passa ali 5 a 25, 30 segundos com esse lapso de memória e, de repente, ela volta como se nada tivesse acontecido, e, inclusive, ela não lembra que aconteceu isso com ela, tá certo? Então, a criança não percebe que tem uma crise de ausência. Quem vai perceber vai ser os pais, vai ser os professores, porque a criança pode ter um baixo rendimento escolar, porque ela está tendo várias vezes esses episódios por dia, não é? E no ambulatório dá para a gente tentar testar se realmente a criança tem crises de ausência, fazendo uma hiperventilação, né? Ou seja, a criança vai hiperventilar ali por 3 ou 4 minutos, e se ela realmente tiver crises de ausência, vai acontecer, vai desencadear uma crise de ausência nesse momento. Ok? Como é que acontece a crise de ausência? É uma desregulação entre neurônios do tálamo e neurônios do córtex cerebral, né? A gente tem aqui, ó, neurônios que ligam o córtex ao tálamo, que são neurônios GABAérgicos, ou seja, são neurônios inibitórios, tá certo? Esses neurônios, quando despolarizados, eles vão acabar inibindo os neurônios talâmicos, tá certo? E a gente sabe que o tálamo, dentre outras várias funções que ele tem, uma delas é regular o nível de consciência através daquele sistema, né? O SRAA, o Sistema Reticular Ativador Ascendente. Então, se eu estou inibindo o tálamo, eu vou estar inibindo esse sistema, tá certo? Eu vou estar hiperpolarizando os neurônios que ligam o tálamo ao córtex. A gente chama de neurônios relés, tá certo? Que comunicam o tálamo ao córtex. E eu simplesmente vou estar desligando o córtex, ok? E isso por alguns segundos. Depois a criança volta a ter essa. Ela reorganiza essa estrutura e volta a ter essa despolarização desses neurônios, ao invés de hiperpolarização, ok? E por fim, né, as tônico-clônicas generalizadas, que são as mais conhecidas, né, e as mais comuns, onde vai acontecer o quê? Na fase tônica vai acontecer uma hipertonia, vai acontecer uma flexão generalizada dos músculos, e na fase clônica vai acontecer o quê? Flexão e reflexão, ou flexão e extensão. Rítmicas repetitivas, tá certo? Contração, relaxamento, tudo repetitivo. A criança vai ter perda de consciência, ela vai ter um grito que a gente chama de grito epiléptico, né? Porque, por exemplo, a criança está lá de boa e aí começa a ter a crise, o diafragma também é um músculo, então ele contrai. Quando ele contrai, ele expulsa o ar e a criança involuntariamente grita. Ela dá um grito, tá certo? E ela também pode virar os olhos. Como é que acontecem essas crises tônico-clônicas? Então, olha só, quando na fase tônica, o que acontece é que os canais de sódio, eles abrem. Então, durante a fase tônica, os canais de sódio estão totalmente abertos. Por que que eles estão abertos? Por causa desse receptor AMPA, que é um receptor de glutamato. A gente lembra que o glutamato é um neurotransmissor excitatório, né? Então, o glutamato se liga no AMPA, abre os canais de sódio. Sódio entra. Quando o sódio entra, o que acontece? Abrem-se os canais de cálcio, né? O receptor dos canais de cálcio aqui é o NMDA, que também é controlado pelo glutamato, tá certo? E quando o cálcio entra na célula, o que que acontece? Contração.
né? Então, durante a fase tônica, tem o cálcio, canais de cálcio aberto direto. Então, vai ter contração direto, tá certo? Na fase clônica, o que acontece é que os canais de cloreto que estavam fechados aqui começam a abrir e o cloreto entra na célula, ok? Isso aqui é controlado pelo GABA, né, que é um neurotransmissor inibitório, ok? Então, o que é que acontece? Ó, canal de sódio aberto, contração. Canal de cloreto aberto, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Então, vai ter movimentos rítmicos de contração e relaxamento. A gente vai chamar isso de fase clônica, ok? E no final da crise, todos os canais de sódio vão estar fechados e todos os canais de cloreto vão estar abertos. E aí a criança vai ter uma hipotonia generalizada, tá certo? Que a gente vai chamar isso de fase pós-ictal. Inclusive, é nessa fase que acontece, por exemplo, a liberação esfincteriana, ok? Bom, então, as crises generalizadas também podem ser do tipo mioclônicas, ok? O movimento mioclônico, né? As mioclonias, elas podem ser positivas ou negativas, né? O que é uma mioclonia positiva? São aquelas contrações musculares súbitas e breves, né? Você está lá dormindo, cochilando, de repente você toma um susto, né? E você tem aquele súbito movimento muscular, aquela súbita contração. Isso é uma mioclonia, tá certo? Nesse caso positivo. Pode acontecer uma mioclonia negativa, né? Ou seja, simplesmente o músculo ele para de responder, né? Acontece uma atonia, a pessoa pode cair, por exemplo, né? Então, olha só, podem existir as crises atônicas, que é uma mioclonia negativa, tá certo? É a perda súbita do controle postural, perda do tônus, e aí a criança pode cair, pode se machucar, certo? E por fim, as crises não classificadas. A gente tem dois tipos aqui, ó. As convulsões neonatais e os espasmos do lactente, tá certo? A gente pode aprofundar isso depois em outras aulas, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, né? Mas as neonatais podem ser as convulsões neonatais familiares benignas, a encefalopatia mioclônica precoce, que é a síndrome de Aicardi, e também tem a síndrome de Ohtahara, tá certo? Já os espasmos do lactente são um pouco mais conhecidos, né? A epilepsia mioclônica do lactente, a síndrome de West, né, que cursa com aquela tríade, ipsiarritmia, é, e outros tipos de movimentos que a criança faz, tá certo? E a síndrome de Dravet. Além disso, os tratados de pediatria, eles podem classificar as crises convulsivas de acordo com a idade. Então, crises neonatais, espasmos do lactente e também epilepsias da infância, que nesse caso aqui vai cometer o pré-escolar e o escolar. E a gente tem também um mundo de outros tipos aqui, ó, de crises epilépticas, que a gente também não vai falar nesse vídeo, mas que são também importantes, epilepsia benigna com pontas centrotemporais, né, epilepsia rolândica, no caso essa aqui, tá certo? A síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Landau-Kleffner, e assim por diante, ok? E por fim, né, eu já falei por fim várias vezes, né, mas está terminando, os status epilépticos. Status epiléptico é a mesma coisa que estado de mal epiléptico, tá certo? Por definição, é quando a criança passa a ter uma convulsão sustentada por mais de 30 minutos. Aí eu já digo que ela está em status epilépticos. Ou então, quando a criança tem uma convulsão, parou a convulsão, só que não recobrou o nível de consciência. E aí já teve outra convulsão depois. E aí não voltou ao nível de consciência, já teve outra convulsão depois e assim por diante. Eu também vou chamar isso de estado de mal epiléptico. Agora, para tratamento, a gente já vai considerar o estado de mal epiléptico quando a criança tem uma epilepsia que passa de 5 minutos, certo? Então, passou de 5 minutos, a gente, para tratamento, já considera estado de mal epiléptico, porque isso é uma emergência neurológica, tá certo? Por que que isso é uma emergência neurológica? Porque uma crise convulsiva normal, digamos assim, ela não cursa com lesão do nervo, lesão dos neurônios. Os neurônios não morrem. Só que se eu tenho uma crise sustentada,
ou seja, em estados epilépticos, o neurônio pode morrer, tá certo? Por que que isso acontece? Porque eu tenho, por exemplo, na crise normal, uma resposta compensatória do organismo em que acontece uma liberação adrenérgica. A adrenalina é liberada no corpo. E a adrenalina faz vasoconstrição, aumenta a pressão, é um hormônio contra-insulínico, então ele vai aumentar no sangue glicose, tá certo? E aí, o organismo tem mais energia para trabalhar durante essa crise, digamos assim. O problema é que com o passar do tempo, e se a crise se mantém sustentada, o que acontece é que há uma perda nesse mecanismo compensatório, né? Ou seja, uma diminuição da adrenalina. Se diminuir a adrenalina, o que vai acontecer, né? Primeiro, vai acontecer uma hipotensão, né? Segundo, vai acontecer a diminuição da glicose, uma hipoglicemia. E aí o músculo está contraindo, ele precisa de glicose. Se não tem glicose, ele vai acabar fazendo fermentação ao invés de respiração celular. E se ele faz fermentação, ele acaba liberando ácido láctico. E aí o ácido láctico vai fazer com que a criança comece a ter uma acidose, tá certo? Ela está consumindo oxigênio também, então vai aumentar o gás carbônico. Então, ela vai começar a ter uma acidose. Além disso, o músculo está contraindo direto. Então, se o músculo está contraindo direto, eu vou começar a ter lesão muscular. Se eu tenho lesão muscular, que é a rabdomiólise, né? A mioglobina liberada pelo músculo é tóxica para o rim. Aí a mioglobina vai para o rim e vai acabar gerando uma insuficiência renal aguda, tá certo? Traduzindo, é um quadro catastrófico que quanto mais passa o tempo de crise, mais eu tenho, a pessoa se aproxima da morte, mais se aproxima de lesões neurológicas irreversíveis, tá certo? Do mesmo jeito que no infarto, tempo é músculo, aqui, nesse caso da epilepsia, tempo é neurônio, certo? E o tratamento? O tratamento, o mecanismo de ação do tratamento é basicamente três, tá certo? Os medicamentos, eles podem potencializar o GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Eles podem bloquear canais iônicos, como o de sódio e o de cálcio, que a gente já viu que quando eles entram na célula, eles despolarizam a célula, gerando aquela contração, aquela crise epiléptica sustentada, né? E os antagonistas dos neurotransmissores excitatórios, ou seja, antagonistas do glutamato, tá certo? Então, olha só, os que potencializam o GABA, né? Então, eu tenho aqui o receptor do GABA, eu tenho aqui o GABA, tá certo? Se ligando a ele, quando o GABA se liga a esse receptor do GABA, o receptor se abre e o que é que entra na célula? Cloreto. E cloreto promove relaxamento muscular, não é? Então, o que é que acontece? Alguns medicamentos agem como se fosse potencializando essa ação. Né? A gente chama isso de moduladores alostéricos. É como se fosse assim: o receptor é a fechadura, o GABA é a chave, então os medicamentos, os moduladores alostéricos, eles servem como se fosse um óleo para facilitar a entrada da chave na fechadura, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, os benzodiazepínicos e os barbitúricos, que fazem muito bem essa função, ok? Os que fazem o bloqueio dos canais iônicos, nós temos, por exemplo, o canal de sódio aqui aberto, né? E aí quando o sódio entra, promove a despolarização. Então, esses medicamentos, eles vão acabar bloqueando os canais de sódio para que não aconteça esse fenômeno, tá certo? Os principais aqui, a carbamazepina, né, que é o Tegretol, a fenilidantoína, que é a idantoína, topiramato, lamotrigina, valproato, entre outros. Tem os que bloqueiam os canais de cálcio, tá certo? E aí é basicamente o mesmo mecanismo. O detalhe é que existem receptores de canais de cálcio, existem os receptores do canais de cálcio, existem os que estão no tálamo, né? Os receptores tipo T, os receptores de canais de cálcio tipo T do tálamo, ok? E aí, o que que acontece?
o valproato e a etosuximida, elas agem nesses receptores. Então, se elas agem nos receptores do tálamo, eu posso muito bem utilizar esses medicamentos para tratar o quê? Crises de ausência, ok? Então, a primeira escolha é a etosuximida para a crise de ausência. E os antagonistas dos neurotransmissores estatórios, ou seja, os antagonistas do glutamato. O glutamato tem três receptores, o NMDA, o AMPA e o kainato, ok? Por exemplo, barbitúricos também agem antagonizando o glutamato, certo? E aí temos alguns exemplos, né? Barbitúricos que podem ser utilizados no controle da maioria das crises epilépticas, né? O principal exemplo é o fenobarbital, né? O famoso Gardenal. Tem aí a etosuximida, como eu já falei, ela é a primeira escolha para crises de ausência. Tem os derivados do GABA, né? Eles vão agir como se fosse o GABA. Então, a vigabatrina e a tiagabina também vão agir como um neurotransmissor inibitório, o GABA. As idantoínas, né? A fenitoína, que vai ser utilizada nas crises tônico-clônicas, porém tem um efeito colateral muito grave, que é a hiperplasia gengival. Se você observar aqui, ó, a gengiva já tomou de conta de tudo, tomou conta de tudo, né? Ela já ultrapassou o dente aqui, já está ultrapassando também o dente. A carbamazepina, ó, é a primeira escolha nas tônico-clônicas generalizadas, ok? Carbamazepina é o famoso Tegretol. Ela também pode ser usada como antineurálgico, antimaníaco e até antidiurético. A lamotrigina é para aquelas crises refratárias de mais difícil controle, tá bom? O ácido valproico, eu já falei, né? Depois da etosuximida, ela é a segunda escolha para a crise de ausência, mas também serve muito bem para as crises tônico-clônicas generalizadas. É o ácido valproico, é o famoso Depaquem. Os análogos do GABA, né? A gabapentina, por exemplo, que ela vai agir como se fosse o GABA. E, por fim, o topiramato, que age também nas crises tônico-clônicas generalizadas. Ok? Eu não coloquei aqui os benzodiazepínicos, porque eles não são utilizados de rotina para tratar epilepsia. Eles podem ser usados e são usados na crise epiléptica, tá certo? A criança chega no pronto-socorro, pode usar como primeira escolha os benzodiazepínicos, mas é dose de ataque, não é dose de manutenção, não. Ok? Então, basicamente, era isso que eu queria passar hoje, e depois a gente pode evoluir um pouco mais e aprofundar um pouco mais nas crises mais específicas, né? Síndrome de West, de Dravet, e entre outros, ok? Obrigado.